Bom, vamos lá. Em 1940, uma das maiores estruturas que o ser humano já construiu simplesmente se autodestruiu. E de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, achava que era possível. Essa aqui é a história de como e por que isso aconteceu. Olha, a cena é quase surreal. O que a gente está vendo aqui é uma ponte de aço e concreto pesando milhares de toneladas, sabe? E ela tá ondulando como se fosse, sei lá, uma fita de tecido no vento. E era só uma manhã de outono com ventos moderados, nada que, em tese, deveria ameaçar uma estrutura desse tamanho. Essa ondulação, na verdade, não era novidade. Desde que inaugurou, a ponte balançava tanto que ganhou até um apelido: Galloping Jerty, algo como Jerte galopante. Só que naquele dia, o movimento virou outra coisa. Uma coisa bem mais sinistra. Deixou de ser um galope para cima e para baixo e passou a ser uma torção violenta. E esse foi o resultado. Em questão de horas, o vão central, da que era a terceira maior ponte suspensa do mundo na época, simplesmente se desintegrou. Caiu nas águas geladas do Estreito de Tacoma. Fim. O colapso foi todo filmado e as imagens, claro, chocaram o mundo, mostrando exatamente isso aí, uma ponte se despedaçando. E a pergunta na cabeça de todo mundo era a mesma. É impressionante, né? 4 meses. Uma obra-prima da engenharia moderna, o orgulho do estado de Washington não durou nem uma estação do ano inteira. Como é que pode uma estrutura que foi projetada para durar um século falhar de um jeito tão espetacular? O que veio depois não foi só uma operação de limpeza, não. Foi um mergulho num dos mistérios de engenharia mais importantes da história. A questão era bem mais complicada do que parecia à primeira vista. A suspeita inicial, óbvio, era o vento. Mas os dados contavam uma história bem diferente e muito mais estranha. Agora, o que é fascinante aqui é a discrepância. A ponte foi projetada, nos cálculos, para aguentar ventos de até 190 quilômetros por hora. No dia em que ela caiu, o vento não passou de 67 quilômetros por hora. Ou seja, não foi a força bruta do vento que derrubou a ponte, foi outra coisa. Um fenômeno que os engenheiros da época subestimaram. E muito. Para entender a falha, a gente precisa olhar para o projeto. Sabe, na década de 1930, a moda era construir pontes suspensas que fossem longas, estreitas e com uma aparência bem leve. A elegância vinha antes de tudo. E essa aqui é a conclusão do comitê de especialistas que investigou o desastre. A ponte era simplesmente flexível demais. E essa flexibilidade toda veio de uma série de decisões bem específicas do projeto. Vamos analisar isso aqui, uma proporção de 1:72. Isso quer dizer que ela era incrivelmente fina e esbelta. As vigas laterais, que eram sólidas em vez de treliças abertas, acabaram agindo como o perfil de uma asa, interagindo com o vento de um jeito muito perigoso. E os vãos laterais longos só pioravam a instabilidade geral. Resumindo, cada escolha que deixava a ponte mais bonita também a deixava perigosamente instável. E o mais irônico disso tudo é que o problema nem era totalmente novo. Os engenheiros lá do século XIX já sabiam que o vento podia destruir pontes, por isso usavam treliças bem rígidas. Mas, nos anos 30, parece que essa sabedoria se perdeu. Foi trocada por teorias novas que focavam quase que só na força da gravidade, e não na aerodinâmica. Então, se não foi a força bruta do vento, o que foi? A resposta está num fenômeno com um nome um pouco técnico. Flutter aeroelástico. Para simplificar, imagina uma bandeira tremulando no mastro. O vento passa por ela e faz ela vibrar, certo? Agora imagina que cada vibração captura mais energia do vento, o que faz a próxima vibração ser ainda mais forte. Vira um ciclo vicioso, uma ressonância mortal, onde a própria estrutura começa a se alimentar da energia do vento. E essa ilustração ajuda muito a entender o conceito. As vigas laterais sólidas da ponte funcionaram exatamente como uma asa de avião. O vento passando por cima e por baixo criava vórtices, criava diferenças de pressão e isso gerava forças que empurravam o tabuleiro da ponte para cima e para baixo. E num certo ritmo, isso acabou evoluindo para um movimento de torção que se sustentava sozinho. Naquela manhã de 7 de novembro, todas essas falhas de projeto e essas forças ocultas da natureza, bom, elas se encontraram num final catastrófico. O ponto de virada, o gatilho, foi quando uma simples braçadeira de cabo escorregou. Um evento que parece pequeno, mas que quebrou a simetria do movimento. A oscilação para cima e para baixo parou e foi trocada por uma torção violenta. Era o tal do flutter torsional em força total, o pior cenário possível. A ponte começou a se contorcer sobre o próprio eixo.
A torção chegou a incríveis 45 graus. Imagina só, o tabuleiro da ponte subia de um lado enquanto descia do outro, num movimento extremamente violento. Aço e concreto não foram feitos para aguentar esse tipo de estresse. O material simplesmente não aguentou, cedeu, e a estrutura começou a se partir em pedaços. O colapso da Galloping Gertie foi, claro, um desastre, mas também se tornou o que muitos chamam de a falha bem-sucedida mais importante na história da engenharia de pontes. Daquele dia em diante, as coisas mudaram para sempre. Os engenheiros finalmente entenderam que não podiam mais ignorar a aerodinâmica. Testes em túnel de vento, que antes era uma raridade, viraram um procedimento padrão obrigatório para qualquer ponte grande. A era da engenharia como arte deu lugar à engenharia como ciência. E nada ilustra melhor essa lição do que essa comparação aqui. À esquerda, o design fino, elegante, que falhou. À direita, a ponte que foi construída no lugar em 1950. Repara na treliça profunda e aberta. Ela não foi feita para lutar contra o vento, mas para deixar ele passar por ela, neutralizando as forças aerodinâmicas. Então, o ponto central é esse. Da ponte V Hasano Narrows, em Nova York, até a Akashi Kaikyo, no Japão, toda grande ponte suspensa construída depois de 1940 carrega no seu DNA as lições que foram aprendidas com a queda espetacular da Gertie. E, para terminar, fica uma reflexão. Mesmo hoje, mais de 80 anos depois, os especialistas ainda debatem os detalhes exatos que levaram ao colapso. Isso é um bom lembrete de que a ciência é um processo contínuo, de descoberta. A falha da Galloping Gertie não foi só sobre uma ponte, mas sobre os limites do nosso conhecimento e a necessidade de ter humildade diante das forças da natureza.